Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar hoje o capítulo 15. O capítulo 15 é bem curtinho, tá? Ele é um capítulo que parece ser complicado, mas não é, tá? E ele vai tratar da parte de oscilações. Então, é uma aula curta. E no final a gente conversa mais um pouquinho sobre o que eu gostaria que vocês fizessem, ok? Bom, então o capítulo de oscilações, como o próprio nome já indica, nós vamos trabalhar com tudo que oscila. E o carro-chefe desse estudo é o que a gente chama de movimento harmônico simples. É o famoso MHS. Então, sempre que a gente escutar falar agora no MHS, a gente já vai remeter ao movimento harmônico simples. O professor já vai explicar o que significa. Então, dentro desse estudo, o que a gente vai ver? A gente vai ver as equações do movimento harmônico simples, de que forma a energia acontece nesse tipo de movimento. Aí existem alguns casos específicos aqui, que basicamente a gente vai ver o movimento harmônico simples na vertical, o movimento harmônico simples angular, essa parte aqui a gente não vai ver, o pêndulo simples e o pêndulo físico. A parte de oscilações amortecidas, isso aqui é uma coisa bem específica, assim. O pessoal da engenharia mecânica vai estudar isso bastante na disciplina de vibrações e acústica. E a parte de oscilações forçadas a gente não vê aqui, a gente vê só o que é a ressonância, que é um conceito da física bem importante, tá? Que a gente vai debater com calma na resolução de exercícios, praticamente. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o que é esse harmônico, esse MHS, de fato. O professor vai fechar esse áudio aqui e vai começar outro. Bom, então o que é um movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é todo movimento que se repete em intervalos de tempos iguais, tá? Então, por exemplo, deixa eu mexer com a caneta aqui que está ruim. Por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo de um pêndulo. Se a gente pegar aqui for o teto, por exemplo, e eu amarrar aqui uma corda e eu colocar aqui uma esfera, tá? E eu pego essa esfera e coloco ela assim, puxo ela para cá, desloco ela aqui um ângulo θ. E aí eu seguro essa esfera aqui. Quando eu soltar essa esfera desse ponto, o que vai acontecer? Ela vai fazer essa trajetória aqui, desprezando o ar, tá? Desprezando os atritos. Ela vai andar para lá o mesmo ângulo que eu puxei ela e ela vai retornar para lá. Então veja bem, ela vai ficar fazendo esse movimento aqui de vai e vem em intervalos de tempos iguais. Então, se ela levou 1 segundo para vir daqui até aqui, ela vai levar mais 1 segundo para chegar aqui em cima, depois ela vai levar mais 1 segundo para chegar aqui, e depois mais 1 segundo para chegar aqui. Então, ela vai ficar repetindo esse movimento para sempre, teoricamente. Então, isso é um movimento harmônico simples, ou seja, existe uma harmonia. Não é uma coisa repentina, ela leva 1 segundo, vai, leva 1 segundo para voltar e assim por diante. O tempo, aqui nós já vamos definir algumas coisas. Por exemplo, assim, ó, o tempo que eu larguei ela aqui nessa posição, ela andou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos para voltar aqui. Então, esse 4 segundos é o que a gente chama de período, que a gente vai representar pela letra T maiúscula, ou seja, o período é o tempo necessário para completar uma volta, uma oscilação completa. É como se fosse num gráfico assim, ó, é o tempo necessário para ela fazer uma volta, ou seja, aqui eu tenho meio ciclo, percebam, aqui eu tenho mais meio ciclo. Então, se eu pegar essa parte de baixo aqui, ó, recortar e jogar aqui para cá, ó, eu tenho um ciclo inteiro, ó, percebam. Então, o período é o tempo necessário para completar uma volta. Um modelo que a gente usa para estudar o MHS é o sistema massa-mola, que é o sistema mais simples. Para a gente entender, na física 1 a gente já viu um pouquinho isso aqui, ó. Então, isso aqui é a posição de equilíbrio, ou seja, nessa posição, a mola ela não está nem esticada e nem comprimida, ela está relaxada.
Quando eu puxo o bloquinho para a direita, vamos supor que essa distância que eu puxei aqui foi de 10 centímetros, vamos supor. O que vai acontecer? A mola vai querer puxar esse cara para cá, vai querer exercer uma força. Esse bloquinho que estava parado aqui, com uma velocidade zero, vai começar a acelerar. Então ele vai começar a andar e vai chegar no outro ponto aqui, ó, com o mesmo 10 centímetros. Veja bem, o mesmo 10 centímetros que eu puxei para a direita é o mesmo 10 que ele vai comprimir a mola do outro lado. Então, esse 10 centímetros é o que a gente chama de amplitude do movimento, que aqui ele representa pela letra A. Vai ser comum a gente usar, gente, a letra XM para amplitude, ou YM, tá? Então, para amplitude, ou tu usa o A, ou o YM, ou o XM, tá? O que acontece aqui quando o corpo está passando aqui, ó, por esse ponto? Por exemplo, ele está indo para a esquerda aqui, ó, passando por essa posição. Eu larguei ele aqui, ele começou a andar, agora ele está aqui, ele vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ó, a velocidade dele é zero, ele tem que parar, né? Senão ele vai continuar, ele vai bater na parede, então ele para. Quando ele saiu daqui, ele também era zero. Então, nesse ponto aqui, ó, quando ele passa pelo zero, a velocidade dele é sempre máxima. Então gravem isso que é importante, tá? Bom, o professor vai fechar esse áudio e vai abrir um outro aqui na frente. Opa, só um minutinho. Daí aqui a gente já consegue então definir algumas coisas que inclusive algumas delas eu até já falei, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir a caneta aqui. Bom, então a amplitude. O que é a amplitude? Vamos supor aqui naquele caso do pêndulo, se eu puxei aqui a esferinha, puxei ela para cá 30 graus, então ela vai andar para o outro lado 30 graus. Então isso aqui é a amplitude do movimento, é o tanto que ela se desloca a partir da posição de equilíbrio. Um ciclo é uma oscilação completa, ou seja, é o tanto que ela levou para vir daqui até aqui, daqui até lá e voltar. Voltou lá para a posição onde eu larguei. Isso é um ciclo completo, uma volta. O tempo necessário para fazer isso é um período. Letra T maiúscula, medido em segundos, dentro do Sistema Internacional. E aí agora vai começar a complicar. Veja bem, o período é o tempo para completar uma oscilação completa. A frequência, gente, a gente já definiu isso em Física 1, o professor só vai reescrever aqui, ela é o inverso do período. Qual é a unidade de frequência? A unidade de frequência é o Hertz. A gente abrevia assim, o H maiúsculo e o Z minúsculo. Existe uma grandeza chamada frequência angular, que a gente representa pelo W. Também é comum tu escutar falar em pulsação. Essa frequência angular ela pode ser escrita de várias maneiras. Uma delas é 2π vezes o F. Quando eu tenho um sistema massa-mola, eu também posso encontrar ela assim, ó, a raiz do K, que é a constante da mola, dividido pela massa. A unidade dessa frequência angular está aqui, ó, é o radiano por segundo. Professor, está meio complicado. Não se preocupe, tudo vai ficar mais simples com a resolução dos exercícios. A frequência angular também pode ser dada por 2π sobre t. Então, vocês percebam que ela pode ser escrita de várias maneiras diferentes. Essa equação aqui, ó, o professor vai usar ela no próximo slide, mas de antemão ela trata x. O que significa? X é posição. Então, significa que ela é uma equação de posição, tá? Vou fechar esse áudio e vou abrir um outro slide aqui que vai ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá, ainda não era o que eu queria está no próximo slide, mas vamos começar por esse aqui. Aqui já são coisas que eu já falei, tá? Então da frequência, a unidade é o Hertz, aí uma das equações de encontrar ela é 1 sobre t ou W sobre 2π, tudo a mesma coisa. Ai, perdão, gente. Também posso encontrar o W assim, existem várias formas de eu encontrar isso, tá? Depois o professor vai passar um formulário bem grande para vocês. Bom, vamos adiante. Aqui, que era o que eu queria. Para qualquer MHS, qualquer um, existem três equações importantes, que são a equação da posição,
da velocidade e da aceleração. Assim como lá no movimento retilíneo uniforme, por exemplo, no MU ou no MUV, nós temos equações de posição, por exemplo, aqui no MU, S igual SO mais VT. No MHS a gente também tem uma equação de posição, que é essa daqui, ó. O X, que depende do tempo, é igual ao A seno WT mais o alfa. O que é cada coisa aqui? O A é a amplitude do movimento, que é aquela que o professor falou que às vezes vai aparecer como XM. O W é a frequência angular, que é a pulsação, dado em radianos por segundo. A gente viu que existem várias maneiras de a gente encontrar. O T é o tempo, e esse alfa aqui, ó, o professor não vai explicar agora, o professor vai explicar mais para frente, lá na resolução dos exercícios. Sempre que eu tenho a posição e eu derivo a posição em relação ao tempo, quem é que eu vou encontrar? Vou encontrar a velocidade. Então, eu derivando essa equação aqui, eu encontro a equação da velocidade do MHS. A mesma coisa, quando eu derivo a velocidade em relação ao tempo, quem é que eu vou encontrar? Vou encontrar a aceleração. Então, eu derivando essa equação em relação ao tempo, eu vou encontrar a equação da aceleração, que é essa equação aqui, ó. Aquele outro pedacinho que está aqui, ó, o professor também vai deixar para explicar depois, que é uma coisa bem importante, mas o professor vai explicar na hora dos exercícios, que vai ficar mais fácil. Então, nós temos três equações para um MHS: posição, velocidade e aceleração, tá? Isso é muito importante, gente. Deixa eu fechar aqui, vou abrir outro. Bom, a parte de energia no MHS, o professor vai usar como exemplo um sistema massa-mola para ficar mais fácil. Mas basicamente a energia no MHS ela é dividida em duas etapas, que é a energia potencial e a energia cinética. Essa aqui é a cinética, essa é a potencial. Vocês percebam que tem um Kx. Então o K é o K da mola e o X é o tanto que tu comprimiu a mola. Aqui eu tenho massa e aqui eu tenho velocidade, ou seja, energia cinética. Então, no caso de um movimento do sistema massa-mola, aqui, tem alguém estourando fogos aí. Aqui eu tenho um sisteminha massa-mola, uma massinha, tá? Aí eu pego e estico essa massa, estico essa mola e puxo esse cara para uma posição aqui diferente da posição de equilíbrio. Eu puxei ele para cá assim, ó, um XM. Quando eu soltar esse cara, ele vai vir, vai comprimir a mola de novo e vai vir para cá. Aqui eu tenho zero. Então, o que acontece? Quando eu estou com a mola esticada ou comprimida, eu tenho valores de energia potencial elástica máximo. Então, a minha energia potencial, que é o meu 1/2 de kx², vai ser máximo. Quando o corpo passa pela posição de equilíbrio, ou seja, quando ele estiver passando por aqui, ó, tanto na ida quanto na volta, a gente viu antes que a velocidade nesse ponto ela é máxima. Ou seja, nesse ponto eu vou ter uma energia cinética, que é dado por 1/2 de mv², também máximo. Então esse gráfico aqui representa isso, percebam bem, ó. O amarelinho aqui, ó, vem da energia potencial elástica. Então significa o quê? Que nesse ponto aqui, ó, é máximo, que é onde a mola está totalmente comprimida, ó. Nesse ponto aqui também é máximo, que é quando a mola está totalmente esticada. E nesse ponto aqui, ó, a energia potencial elástica é zero, ou seja, é no ponto, o professor não desenhou, seria nesse ponto aqui, ó. A mola, a massa, e ela está no zero, ou seja, ela não está nem comprimida nem relaxada. Ao contrário, quando eu passo pela posição do zero, ó, que a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. Então, o azulzinho trata da energia cinética, ou seja, olha só, no zero a energia cinética é máxima, nesse ponto aqui, ó, a mola está comprimida. Então, parou, o bloquinho parou aqui. Então, significa que a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Percebam lá, ó, zero. A mesma coisa nesse ponto aqui, ó. Ele também para, senão ele vai arrebentar a mola. Então, se ele para, a velocidade é zero, então a energia cinética também é zero. Então, esse gráfico aqui, ele descreve como a energia está se comportando num sistema MHS. Professor, eu acho muito difícil.
mas pode confiar no professor, vai ficar fácil, tá? Não se preocupe, nós já estamos com 14 minutos de vídeo aqui. Vamos adiantar um pouquinho, pera aí. Bom, no estudo de oscilações existem vários tipos de pêndulos, tá? Então o que a gente vai estudar, bem dizer, são o pêndulo simples e o pêndulo físico. O pêndulo simples é esse que está aqui na figura, ó. Nada mais é do que aquilo que a gente já vem falando, uma corda com alguma coisa pendurada nele. Então o que me interessa saber num pêndulo simples é, quando eu puxo para cá, solto ele, ele andou para lá, foi até lá, voltou para cá, chegou aqui, ou seja, quanto tempo ele levou para fazer isso? A gente já sabe que é o período. Como se calcula esse período? Isso é que nos interessa. Então, como é que se calcula? Se calcula assim, ó, esquece essas fórmulas todas que estão aqui, tá? Isso aqui pode esquecer tudo. Como é que se calcula esse período? Se calcula assim, ó, 2π raiz de L sobre G. Essa é a equação do período para um pêndulo simples. Quando não for um pêndulo simples, aí vai ser um pêndulo que a gente chama de pêndulo físico. Como é que é um pêndulo físico? Um pêndulo físico, por exemplo, seria eu amarrar aqui, ó, pendurar aqui uma régua, por exemplo. Ó, ele já não é mais um pêndulo simples. Um pêndulo simples é como se fosse só uma esferinha. Quando eu já tenho um corpo de massa com uma geometria diferente, quando eu puxar esse cara para cá, ele já vai se mexer com uma característica um pouco diferente do pêndulo simples. Também é legal eu saber como é que se calcula o período, que vai ser 2π raiz de I sobre G. O que é esse I aqui? Esse I aqui é o momento de inércia, que provavelmente vocês não tenham visto nada ainda. Então, quanto ao pêndulo físico, por agora vocês não precisam se preocupar, que quando chegar a resolução dos exercícios, o professor vai detalhar bem isso aqui para vocês. Então, agora o que a gente precisa só prestar bastante atenção é no período do pêndulo simples mesmo, tá, gente? Vocês percebam que está ficando bastante coisinha para trás, mas na resolução dos exercícios o professor vai explicar bem detalhadinho. Então aqui basicamente é o que o professor já falou, né, da frequência angular do W, ó, raiz de K sobre M, para um sistema massa-mola. Para um pêndulo simples, então o W vai ser, como não tem mola num pêndulo simples, vai ser como que eu vou achar? Vai ser a raiz de G sobre L, uma nova fórmula, raiz de G sobre L. O período, o professor já tinha passado no outro slide, ó, 2π raiz de L sobre G. Isso aqui por enquanto vocês não precisam se preocupar, deixa eu ver, o professor vai riscar daqui. Ó, vamos fazer um exemplo rapidinho aqui. O exemplo número 1, vamos começar com exercíciozinhos. O professor separou 4 exemplos aqui bem simples para a gente fazer rapidinho, para não ficar muito pesada a aula e aí vocês conseguirem ir para os exercícios. Então vamos lá. Um pêndulo demora 5 segundos para restabelecer sua posição inicial após passar por todos os pontos de oscilação. Qual é a sua frequência? Muito simples. Então, ó, se eu tenho um pêndulo simples, né? Ele não fala se é simples, é um pêndulo. Vamos imaginar que é um pêndulo simples. Eu puxei ele aqui, X graus, certo? Soltei, ele andou, o tempo está passando, foi lá em cima, parou, e aí ele retorna, e ele leva 5 segundos para restabelecer a sua posição, ou seja, chegar no mesmo ponto. Então, através disso, eu sei que o período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Ele já me deu, vale 0,5 segundos. Ótimo. Ele quer saber qual que é a frequência do movimento. Então, a frequência do movimento, a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, tu já tens o período, que é 0,5. Então, a tua frequência aqui vai dar 2. 2 o quê? 2 Hz. Bem simplesinho, só para a gente se familiarizar com a coisa. Ó, agora sim, o exercício 2 já é um pouquinho diferente. Dada a função horária da elongação, ou seja, do movimento, tá? Elongação porque provavelmente ele está falando de mola, então está elongando. Então, o x é uma equação de posição. Então, eu já tenho que comparar com a minha equação de posição, ó, que é quem? Que é x, está lá no slide onde estava posição, velocidade e aceleração. Onde a posição vai ser quem? Vai ser o xm cosseno
do WT mais o alfa que o professor falou que ia pular. Então tá aqui, ó. Comparando essas duas equações, tu já cata aqui, ó, que o xm, a amplitude, vale 3. Então tu já responde a letra A, 3. 3 metros, porque está falando no sistema internacional. A pulsação, sempre que ele fala em pulsação, ele está falando do W. Certo, gente? Então, quem que é esse W? Também tu consegue pescar daqui, ó. W vezes o T. Então, quem é que está multiplicando o T? É o 5π. Então, a tua pulsação vai ser 5π radianos por segundo, que é a unidade dele. E qual que é o período do movimento? Bom, aí sim. Eu gosto de usar essa equação aqui, ó, que é o W2πf. Eu geralmente uso essa. Sabendo que a frequência é 1 sobre T, eu posso reescrever o W como sendo 2π, ó, no lugar do F eu vou botar 1 sobre T. 1 sobre o T. Percebam, ele está pedindo qual que é o período, então eu vou isolar o período. Então, isolando o período, quem é que eu vou ter? 2π sobre o W. Como tu já tens quem é o W, ó, o W tu encontrou na letra B, 5π. Então, mata esse π com esse, sobra 2 dividido por 5, que vai me dar 0,4. Qual que é a unidade do período? Segundos, porque o período nada mais é do que o tempo. Ok? Deixa eu fechar esse áudio para não perder. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: qual o período e a frequência de um pêndulo simples que tem comprimento 0,25 metros? Ok? Então, ele já me fala, é um pêndulo simples. Se é um pêndulo simples, eu vou lá na equação do período de um pêndulo simples, que vale 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do fio, ok? Então, tu tens que o período vai ser quem? 2π, desculpa a caligrafia, tá, gente? Mas é que essa mesa digital aqui não é fácil, tá? Dividido pelo L, que é 0,25, dividido pela gravidade aqui, que eu vou usar 10. Esse período aqui vai dar aproximadamente, vai dar 0,99 ou praticamente 1, tá? Segundos. E aí, se ele quer a frequência, período a gente já descobriu, né? Ó, ele quer também qual que é a frequência. Então, agora sim, a frequência é o inverso do período, então vai dar aproximadamente 1 também, né? Vai dar 1,01, se eu não me engano aqui, Hertz, que é a unidade da frequência. Exercício 4, que é para a gente encerrar aqui essa primeira parte, ele fala o seguinte: um corpo de massa 3 kg está preso a uma mola de constante elástica 200 newtons por metro, então vamos anotando esses valores, ó. A massa, o K da mola, quando ele é deslocado da sua posição de equilíbrio, passa a deslocar-se executando um MHS, ó, movimento harmônico simples, e atingindo uma elongação máxima, ou seja, o máximo que ele estica na posição de 0,5. Então veja bem, se eu tenho um corpinho aqui, um sisteminha massa-mola, essa é a posição de equilíbrio, o máximo que ele estica, ó, é de 0,5 metros. Aqui era o 0. Então significa o quê? Se ele andou 0,5 para cá, ele vai andar 0,5 para cá quando ele comprimir toda a molinha lá, ó. Né? Então, mesmo 0,5, o mesmo 0,5 que ele andou para frente, ele vai andar para trás. Ou seja, isso aqui quem é? É a amplitude do movimento. Então, quando ele fala, ó, determine a frequência e a amplitude a gente já definiu. A amplitude vale 0,5 metros. E agora ele quer a frequência. Muito bem, como é que nós vamos achar essa frequência? Como eu disse antes, eu gosto de usar essa equação quase que sempre, ó, 2πf. Ele quer saber qual que é a frequência, então vamos isolar a frequência. Vai ser o W dividido por 2π. Tá, então eu tenho que ir atrás desse W. Quem que é o W? Quando se trata de molas, eu tenho que o W é raiz de K sobre M. Opa, beleza. Então, meu F vai ser quem? Vai ser o raiz de K sobre M, né? Eu vou reescrever essa equação. Ó. Perceba que o 2π está embaixo. Então, eu vou deixar ele embaixo. Ó. 2π, vou botar um 1 aqui para ele não ficar perdido, vezes o W.
Então, estou reescrevendo a equação, veja bem. Então, vai dar 1 sobre 2π vezes o W, que é a raiz de K sobre M. Tu tens o K, que vale 200 Nm por metro, tu tens a massa, que vale 3, só fazer essa continha, e a tua frequência, então, vai dar aproximadamente aqui 1.3 Hz. Beleza, gente? O professor fez esses exercícios assim mais simples agora, que é para a gente se familiarizar com a coisa. Tem muita coisa que o professor não passou aqui, tá? E a gente vai ver detalhado nos exercícios, que é o que eu vou passar agora no próximo slide. Então, veja bem. Para o capítulo, só para se situar quem ainda está perdido. A nossa primeira prova, preste bastante atenção, nossa primeira avaliação vai ser composta pelo capítulo 14 e o capítulo 15. O capítulo 14 a gente já encerrou, que ele trata sobre fluidos. Então a gente já viu lá, equação da continuidade, equação de Bernoulli, pressão, densidade, tudo aquilo lá, empuxo, então é um capítulo bem pesado. E o professor gravou os exercícios do capítulo 14 na última aula, bem mastigadinho, bem detalhadinho para vocês. Encerramos o capítulo 14. Hoje a gente inicia o capítulo 15, semana que vem a gente encerra e na outra a gente faz uma avaliação. Então, para o capítulo 15, essa aqui é a lista de exercício proposta. O professor vai postar lá no AVA a lista de exercício com os enunciados, com a resolução, aquela em inglês que está pronta lá para ajudar também, e o professor vai gravar a resolução de todos eles também bem mastigadinho para vocês. Tá bom, gente? Então tá bom. Espero que por hoje é o suficiente. Então vocês assistam essa aula e comecem a tentar fazer esses exercícios para daí na próxima aula vocês assistirem a resolução e tirarem todas as suas dúvidas do capítulo 14 e capítulo 15. Beleza, gente? Valeu! É um prazer. Hoje é domingo, eu estou gravando essa aula aqui domingo, 4h20 da tarde, um dia chuvoso, frio. E é isso aí, gente. Valeu, fiquem com Deus, um abraço, se cuidem.